Pronto, pessoal. Agora, iniciando a nossa primeira aula, né, de 2026, e iniciando disciplina nova, conteúdo novo, que é o livro do Atos dos Apóstolos. Então, estaremos aqui nesse mês estudando esse livro histórico que é o livro de Atos, tá? Eu quero indicar para vocês aqui, novamente, né, essa obra do N.T. White, que é uma N.T. White e Michael Bird, O Novo Testamento em Seu Mundo. Ele não é só um comentário do Novo Testamento, né? Ele traz um pano de fundo histórico, um pano de fundo teológico. É muito interessante essa obra. Depois lá no grupo eu mando para vocês o link para que vocês possam acessar, possam pesquisar essa obra e, querendo assim, podendo também adquirir, tá bom? É muito bom. E no link, na descrição da vídeo aula, quando subir para o YouTube, também estará lá os links disponíveis para que vocês possam acessar e adquirir à medida do possível, tá bom? Então, essa aula, ela é uma aula que tem uma proposta muito mais introdutória, né? Então, nós precisamos conhecer o livro do Ato dos Apóstolos, o que o seu conteúdo, quando foi escrito, enfim. São essas questões que eu quero discutir com vocês aqui nessa aula. Tendo dúvidas, levanta a mão que eu, à medida do possível, abro o espaço de fala para vocês, tá bom? Então vamos responder aqui aquelas perguntas básicas, né? O que é, quem escreveu, quando, por que foi escrito, né? Onde foi escrito e, acima de tudo, a quem foi escrito, né? Então, quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos em mãos um livro que se enquadra em um gênero histórico, ok? Eu sempre falo isso para vocês, que é muito importante nós conhecermos o gênero literário que o livro está inserido, né? Por quê? Uma vez tendo uma boa compreensão do gênero literário, isso me ajuda a interpretar, a compreender melhor o livro, né? Então, vamos lá. Os Atos dos Apóstolos, então, ele é um livro de história. Ele se enquadra dentro de um gênero histórico. Por que que ele é assim? Porque ele conta a história da igreja desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo em Roma, né? É muito importante uma observação nessa nossa primeira fala, por que que o livro termina em Roma? Alguém aqui sabe me explicar por que que o livro de Atos termina em Roma? Alguém ou ninguém sabe? Vamos lá então, pessoal. Então vamos aprender, né? O porquê que o livro de Atos ele termina em Roma? Simples. Quando Jesus esteve na Terra, ele disse assim que o evangelho seria pregado em Jerusalém, na Judéia, né? Na Samaria e depois até os confins da Terra. Para os cristãos primitivos, o N.T. White, o Michael Bird, o Coester vão trabalhar essa questão. Para eles, o confins da terra, ou aonde a terra terminava, era em Roma. Por isso que tem aquele ditado, né, que todas as estradas levam a Roma. Por quê? Porque eles compreendiam que Roma era o fim, o confim da terra. Toda a terra, toda a história terminava em Roma. Então, por isso que o livro de Atos conta a história da igreja, desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo em Roma, tá? E só que aí o Espírito Santo que inspirou as escrituras, ele é tão
maravilhoso que nós observamos uma coisa interessante, que o livro de Atos ele termina com a chegada de Paulo em Roma, mas é como se ele deixasse aspas, porque a história continua, né? A igreja está aí militando, está aí batalhando, pregando a mensagem do reino, e isso é muito importante para nós, tá? Quando nós falamos que o livro de Atos é um livro de história, o que precisamos ter em mente é: o livro não relata toda a história da igreja desde o período, né? É, então, tudo que eu quero saber sobre a história da igreja, o livro de Atos me conta? Não, não, até porque a Bíblia, ela tem uma proposta, né? E qual que é a proposta da Bíblia? É mostrar o plano redentor de Deus. Então, Deus tem um plano de redenção e a Bíblia tem como plano central mostrar este plano de redenção. Então, não é proposta da Bíblia responder a todas as perguntas e mostrar tudo. Por isso, que para um estudo mais detalhado desse período do que nós chamamos de cristianismo primitivo, né, é muito importante recorrer a fontes como a obra de Daqui, o Pastor de Hermas e outras obras que foram escritas ali dentro desse período e que tratam e retratam assuntos do ponto de vista histórico muito interessantes para a igreja, tá bom? Então, o livro não relata toda a história da igreja desse período. Os primeiros cristãos se espalharam nas mais variadas direções, mas o autor foca especificamente em mostrar como o evangelho saiu de um canto esquecido do Império Romano e chegou até a sua capital. Essa é a proposta de Atos, né? E claro, aí por exemplo, quando nós vamos para essa obra O Novo Testamento e Seu Mundo, do N.T. Wright, do Michael Bird, e nós vemos, por exemplo, ele trazendo para nós esse comentário acerca da visão que aqueles cristãos tinham de Roma, como Roma sendo o confim da terra, ou o fim do mundo, por assim dizer, aonde o mundo acabava, é justamente isso. Por quê? Porque Lucas, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele quer mostrar que o evangelho, que a pregação das boas novas é superior à filosofia romana, a tudo que o Império Romano tem ali. Uma coisa muito interessante dentro dessa visão por exemplo, quando nós olhamos, né, a, os escritos de Paulo, nós vemos muito de Paulo questionando essa soberania romana. Eu já mostrei para vocês aqui, já comentei em outras aulas, mas vale muito a pena trazer aqui, que quando Paulo escreve a igreja de Colosso, né? Colosso era uma das colônias ali de romanas, né? Que, que conforme já dito, né? É, tinha ali uma influência muito grande do culto ao imperador, enfim. Paulo escreve dizendo que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Isso daí é uma afronta a Roma. Por quê? Porque Sêneca, um filósofo, um poeta romano, em outras ocasiões ele já colocou que o imperador era o cabeça e Roma era o corpo perfeito da sociedade. Aí vem Paulo e diz: olha, o corpo é a igreja e o cabeça é Cristo, mostrando que Roma e os seus imperadores não eram a cidade perfeita, né? Tem até um livro, depois eu também recomendo para vocês, coloco na descrição, chama-se Cidade de Deus, do Agostinho, que ele vai escrever isso sobre comparando, né, a Roma com a Nova Jerusalém. E Roma, na visão até de alguns cristãos daquela época, era de fato a cidade perfeita. E aí vem agora esses cristãos, né?
E eles vão colocar o quê? Que Roma não é tudo isso, né? De acordo com Tucídides, o pai dos historiadores, história não é apenas registros de fatos, mas aplicação para a vida. Fecha aspas. É, há um conceito semelhante no Antigo Testamento em que os livros nomeados históricos de Josué e Segundo Reis eram chamados pelos judeus de profetas anteriores, ou seja, foram escritos para a nossa edificação e desafio. É isso que o autor de Atos se propõe aqui, nos desafiar nesse presente século, né? Então, Atos, portanto, é a continuação do Evangelho. Então, quando nós estudamos ali os Evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, agora nós estamos estudando Atos, por quê? Porque Atos é uma continuação. Então, de fato, o autor de Atos, que tudo indica que é Lucas, começa o livro falando do primeiro relato, Atos no 1, no qual contou o que Jesus começou a fazer. Aqui, portanto, temos o segundo relato do que Jesus continua fazendo. O livro de Atos, ele trabalha com o que Jesus continua fazendo. Então, este livro é chamado de Atos dos Apóstolos. E há quem prefira chamá-lo de Atos do Espírito Santo. Lucas, porém, diz que Jesus prossegue fazendo sua obra. Ele o faz através do Espírito e este através dos seus seguidores. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Nenhuma pergunta, então posso continuar? Então, tranquilo. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos trabalhar quem é o autor, né? Então, em um primeiro momento, nós compreendemos o que é o livro dos Atos, né? Dos Apóstolos, né? E agora, nós vamos fazer aqui compreender quem é o autor, né? O autor. Então, geralmente, o autor considerado que escreveu o, o livro de Atos é Lucas, né? O estilo, o mesmo destinatário, os mesmos argumentos reunidos tanto na introdução ao Evangelho de Lucas como a Atos se aplicam aqui. Então, tudo isso nos faz crer que o autor seja Lucas, né? Os pais da igreja, a partir de Irineu, no segundo século, não tiveram dúvidas de que este, que Paulo chama de médico amado, em Colossenses 4,14, foi o autor do livro. Então, é meio que consenso que o autor do livro seja Lucas. Na própria academia, há pouca discussão quanto ao autor, tá bom? Então, quem foi Lucas? Lucas acompanhou Paulo durante boa parte da terceira viagem missionária, possivelmente foi com ele até Roma, Filemão 24 fala isso, e ficou com ele até a velhice, segundo Timóteo 4,11. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 3, está escrito que ele investigou tudo cuidadosamente. Então, é possível que Lucas, tanto para escrever o seu evangelho, como
para escrever Atos, entrevistou testemunhas oculares e ministros da palavra, pesquisou os primeiros registros escritos que começaram a circular, coleções de testemunhas de Jesus, relatos de curas e milagres, e ele mesmo foi testemunha ocular de boa parte da história que ele escreve em Lucas, né? Então, o plural em Lucas, nós, que se encontra, por exemplo, em Atos 16, 10 ao 17, capítulo 20, versículos 5 a 15, 21, do 1 ao 18, 27, 1, 28, 16, indicam que o autor, que possivelmente é Lucas, a maioria esmagadora acredita que foi Lucas, né? Foi testemunha ocular dessa história que ele conta e que ele escreve para nós. Então, é isso. Lucas parece não ser judeu de origem, mas grego. E talvez, alguns especulam, foi natural de Antioquia, pois o manuscrito antigo insere já em Atos 11, 28, a seguinte texto: enquanto estávamos reunidos, um deles chamado Ágapo. Então, são alguns indícios de que Lucas possivelmente era de Antioquia, conforme o próprio relato de Paulo, ele era médico e passa, né, depois que se converte, passa a acompanhar Paulo nas obras missionárias, foi um auxiliar de Paulo, um companheiro de Paulo na obra missionária, tá bom? E sempre que possível, Lucas, ele é exato nos detalhes e sensível às necessidades das pessoas, como convém a um médico, sem deixar de chamar a atenção para a edificação dos crentes, que é o objetivo principal do livro de Atos, né? Então, quando nós caminhamos pelas páginas da Bíblia, e o próprio livro do texto, o irmão Antônio Sebastião coloca isso, nós vemos o quê? Que Lucas, ele é alguém muito querido por Paulo, ele é alguém que permanece ao lado de Paulo, e ele é alguém que acompanha Paulo na sua viagem missionária. Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Ok, não tem nenhuma pergunta no comentário, então vamos continuar aqui. Quando foi escrito, né? Quando foi escrito, né? Então, o livro, ele termina com Paulo preso em Roma, né? Nesse período que Paulo foi preso em Roma, foram escritas cartas chamadas de cartas da prisão, como carta aos Efésios, Filipenses, Colossense e Filemão, né? Lembrando que tanto Filipos, Éfeso, Colossenses, Filemão estavam, né, faziam parte dentro de um contexto muito próximo, né? Filemão, ele ele é um membro da igreja de Colosso, né? Éfeso está próximo ali, na mesma região de Colosso, e Filipenses é uma carta no qual Paulo escreve com um espírito de gratidão, de alegria, né? Então, é, o livro termina com Paulo preso em Roma entre 60 e 62 depois de Cristo. Não há indicação de que já tenha ocorrido o incêndio de Roma, causado ali, alguns colocam pelo imperador Nero no ano 64, outros vão colocar que
que esse incêndio não foi criminoso, no sentido de que Nero mandou colocar, mas devido à infraestrutura de Roma que já não atendia às demandas da cidade, enfim, mas não é o propósito aqui, né? Mas tudo indica que esse incêndio não tenha ocorrido. Por quê? Eu particularmente trabalho com essa ideia. Porque Lucas, um pesquisador, que procurou trazer detalhes tão importantes na sua narrativa. Vocês acham que ele não iria mencionar o incêndio como foi o de 64, na ocasião em que Roma pega fogo? Com certeza, né? Então, assim, e outra coisa, né? Esse incêndio do ano 64, ele provocou uma forte perseguição de cristãos na cidade romana, né? Um outro ponto, então eu estou falando de datas aqui importantes, né? Então essa é a primeira data. Então, por que que o livro, possivelmente, ele foi escrito entre 60 a 62, a data que alguns colocam? Primeiro, porque não faz menção do incêndio de Roma. Segundo, não faz menção à guerra judaica a partir de 66, que culmina com a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus, né? E também dos cristãos que moravam na cidade no ano 70, quando Jerusalém foi destruída por Flávio Tito, né? Então, o autor também não informa o destino final de Paulo, que devia ser conhecido e de grande interesse se o livro fosse escrito mais tarde. Então, apesar de algumas pessoas na academia discordar, a data mais provável é entre 60 a 62, né? Esse é o ano em que o livro possivelmente foi escrito, tá? Não tem como afirmar, né? Bater o martelo. O livro contém 28 capítulos, 1.005 versículos, né? 1.005 versículos, tá bom? Então, é mais ou menos isso que nós estamos falando. Por que que foi escrito? O objetivo declarado de Lucas é fazer por escrito uma narrativa coordenada, ou seja, em ordem, dos fatos que se realizaram entre os cristãos. Ou seja, o que vale ali em Atos, o que se aplica ali em Atos Lucas quer basear o conhecimento de Teófilo em informações confirmadas. O resultado é que chegou a nós um registro ímpar do nascimento e crescimento inicial da igreja. Sem Atos, estaríamos no escuro quanto ao seu surgimento e desenvolvimento, né? Por mais que o livro de Atos não conte tudo, ele é um dos registros mais importantes que nós temos sobre a história da igreja, né? O início, os conflitos que a igreja desenvolve, lembrando que começa ali com Jerusalém, que é a ascensão de Jesus, até Paulo chegando em Roma, né? Então, nós vemos o que? Que Lucas ele foi usado por Deus para preservar as principais recordações dos primeiros cristãos, principalmente do ministério de Pedro e Paulo, né? Pouco sabemos assim dos outros apóstolos, escrito em Lucas, né? Escrito em Atos. O que temos são registros mais históricos e de outras obras, mas é isso. E até hoje, o livro de Atos, eles traz lições, né, a cristão de todos os mundos. Por quê? Porque esse livro ele é um livro importantíssimo para a nossa edificação, né? Claro que na época em que a história de Atos se passa, né, a história narrada no livro, os cristãos ainda não eram objetos de perseguição pelos romanos, tá?
as perseguições registradas em Atos, elas são de origem judaica, né? E de descrentes que recusavam ou hostilizavam a mensagem da pregação do reino de Deus sempre que podiam. Então, por isso que o ano que eu, Sérgio, defendo foi entre 60 e 62, o mais tardar ano 63, mas aí já é muito, né? Então, é isso. Então, a defesa da nova fé que Lucas registra nos discursos de Pedro e Paulo, e a confirmação da inocência de Paulo por Festo e Agripa em Atos 26 e 24, deve ter sido muito útil nas mãos dos cristãos nos embates das décadas seguintes. Então, é muito importante isso, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Posso continuar? Então vamos lá. Quem foi escrito? É igualmente como no caso do evangelho que recebe o seu nome, Lucas dedica Atos, ou este livro, a um amigo chamado Teófilo, que pode ter sido o mecenas que patrocinou o tempo que Lucas dedicou à pesquisa e redação de sua obra. Teófilo é um amigo e um discípulo, pois o objetivo de Lucas é ajudá-lo a crescer na fé. Nada mais sabemos sobre esse Teófilo. O nome é grego, Teófilo quer dizer amigo de Deus, e talvez ele fosse também de Antioquia. Mas será que o livro de Atos ele é só para Teófilo? Não, ele é para todos nós, né? Onde muito provavelmente em Roma, né? Muito provavelmente foi escrito em Roma. Sabemos que Lucas estava com Paulo quando ele escreveu a Filemon, em Cesareia ou em Roma, perto do fim do relato, e não lhe faltaram tempo nem oportunidade para pesquisar, entrevistar e escrever. Então, essa é a ideia principal, tá bom? Feito essas introduções, né? Vamos avançar um pouco aqui, né? No livro de Atos. E o irmão Antônio Sebastião, no texto 2, ele retrocede um pouco, né? Ele retrocede um pouco e ele nos traz aqui o que ele chama de antes da ascensão de Jesus. Então, antes dessa ascensão, nós vemos claro, acima de tudo, a ressurreição de Cristo. Depois nós vemos a instrução final em Jerusalém, Atos 1:4, onde ele fala para os apóstolos e discípulos permanecerem em Jerusalém até serem revestidos do alto, né? Aí ali acontece uma pergunta bem interessante, né? Que é quando o Senhor restauraria o reino a Israel, e aí o Senhor Jesus, que estava sintonizado com o mundo espiritual ou com o reino de Deus, ele responde para os seus discípulos, né? Não, não se preocupar com isso, né? E acima de tudo, que eles agora pudessem compreender que eles eram testemunhas, né? Testemunhas. E aí o versículo 8 vai falar, né? Olha, é, recebereis poder, sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, o que é testemunhar? Testemunhar é prerrogativa de quem viu ou experimentou alguma coisa. Aqui, no caso, a palavra é praticamente sinônima de cristão. A implicação é que só podemos ser cristãos pelo poder do Espírito Santo, da força própria, não conseguimos, né? Então, não.
a capacidade da carne para agradar a Deus. Testemunha em grego é martos, de onde vem a palavra mártir. Testemunha até as últimas consequências, ou seja, ser testemunha não é uma obrigação, uma ordem. Jesus está fazendo uma simples constatação. Vai acontecer. É como a ceifa que sobe pela casca da árvore e chega às pontas do galhos em forma de galhos e frutos. O poder também não é para uso próprio e vanglória, é capacitação para a missão. Não é obtido pela obediência à lei, mas pela graça, né? Então, esse é o primeiro ponto de ser testemunha. Uma outra questão é a progressão geográfica. Da cidade que estavam, passariam à próxima província, a província seguinte e assim por diante até alcançar o mundo inteiro. Mas não devemos esperar conquistar toda uma região para então passar à próxima. Nunca vamos conseguir alcançar todos na mesma localidade. Então, a igreja deve atuar ao mesmo tempo no mundo inteiro, tanto em como em. Isso vale para cada um de nós. Jesus não estava dando instruções apenas aos 11 discípulos, ou seja, às vezes nós temos um hábito de falar assim, mas eu quero ganhar o estado de São Paulo se eu não ganhei Santo André para Jesus. Mas quem disse que eu tenho que ganhar Santo André inteiro para Cristo, para depois eu ir para São Paulo? Eu tenho que fazer, ser testemunha tanto em como em. Tanto em Santo André como em Paulo, né? Ou seja, eu tenho que ir prosseguindo. Pode falar, William. Pode falar, William. O William levantou a mão, Desculpa, Sérgio, foi sem mas. querer. Sérgio? Oi? Eu não entendi. Ele levantou a mão e depois deve ter caído lá a internet dele. Então vamos continuar aqui, pessoal. Então, eu tenho que ser testemunha tanto em como em. Então, eu não posso esperar ganhar todas as pessoas e, e depois é, e ganhar todas as pessoas de uma região e depois ir para outra. Não, eu tenho que compreender que, né, a pregação do evangelho, ela acontece, né, tanto em como em. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não, né? Então vamos continuar aqui, vamos continuar a nossa aula. Levando, depois dessas serem testemunhas, Jesus ele é levado às alturas, né? Então a ascensão de Jesus foi corpórea, indicando nossa glorificação futura. Alguns pensam que Jesus está lá no céu em espírito. Não, gente. Jesus não desencarnou. Quando Deus criou o ser humano e declarou ter sido muito bom o que fizera, né? A matéria a matéria não é má, como ensina, por exemplo, o gnosticismo ou a filosofia de Platão, né? É, mas é o propósito de Deus restaurar a sua criação para aquilo que era antes do pecado. Então, a partir de hoje, eu sei que talvez para muitos aqui pode parecer estranho, tá?
Mas tirem da cabeça de vocês essa ideia de que Jesus ele está lá no céu em espírito. Jesus, ele está hoje à destra do Pai com corpo, com um corpo. Claro, quando fala glorificado, é um corpo que não é mais sujeito ao tempo, como o foi quando ele esteve na terra, mas Jesus está em carne. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai falar de um mediador, Jesus Cristo, homem. Jesus não deixou de ser homem. Jesus, ele é o homem Deus. Por quê? Porque eternamente ele é o representante da raça humana. Ele não é um sumo sacerdote. E o que que o sumo sacerdote faz? Representa. E Jesus é o nosso eterno representante diante de Deus Pai. Tá bom? Então, Jesus ele subiu de forma corpórea, ele não desencarnou como alguns pensam, né? Mas tá, Sérgio, como é que Jesus está entre nós? Ele é onipresente, entendeu? Isso é aquilo que Paulo escreve à igreja de Colosso, dizendo que Cristo consegue reunir em si tanto o mundo invisível como o mundo visível, entenderam? Então, é isso que nós precisamos compreender. E claro, assim que o jeito que ele sobe também aponta para o seu retorno, né, naquilo que nós chamamos de parousia, que é quando nós, todos os homens, o verão como ele é, como ele é. E tudo isso foi testemunhado pelos anjos, por Pedro, por João e pelo apóstolo Paulo e pelo próprio João no Apocalipse, tá bom? Então, dito isso, agora avançando um pouquinho mais aqui, nós vemos o seguinte, né? Nós vemos uma cena bem interessante na igreja primitiva, que é a questão daqueles irmãos ali no cenáculo em Jerusalém, né? E é interessante que aqueles irmãos estavam ali orando para que fossem revestidos, né? É, do poder de Deus. E entre essas pessoas nós vemos a mãe de Jesus e seus irmãos, né? Porque Jesus tinha aparecido especificamente a seu irmão Tiago, conforme 1 Coríntios 15:7, né? Então, é muito interessante isso, né? E aí o irmão Antônio Sebastião, de uma forma bem devocional, bem prática, ele vai nos trazer aqui algumas condições para recebermos, né, esse revestimento de Deus, esse poder de Deus, né? A saber, obediência à palavra, porque Jesus deu uma ordem a eles, né? Que eles permanecessem ali em Jerusalém, né? Depois, eles tinham que estar, eles estiveram ali um período de oração. Isso daqui é traz para nós um grande site, né, irmãos? A igreja atual, né? E aí eu me coloco nisso, nós oramos muito pouco. Se nós orássemos um pouquinho mais, muitas coisas que nós resolvemos no braço, Deus resolveria para nós, né? Você pode ver que chegou em um momento e a igreja brasileira, eu não sei se vocês têm essa ideia, mas de 2025 para cá, parece que ela está sangrando. Lideranças abusivas,
E aí é interessante que a membresia, muitas das vezes, em vez de orar, quer resolver no braço, irmãos. E o caminho ainda é a oração. Por quê? Porque a igreja, ela tem um dono. E esse dono chama-se Jesus. Jesus é o cabeça, né? Então, falta para nós poder. Eu me coloco nisso, tá? Falta para nós poder. Às vezes nós estamos tão acostumados que nós oramos muito pouco, né? E falta para nós também a perseverança, né? Que é uma terceira condição. Nós oramos 10 minutinhos e já tá bom. Eu sempre brinco, nós somos aqueles cristãos fast food. Tem que ser rápido. Se não for rápido, não vale, né? E não é bem por aí, meus irmãos, né? Às vezes, nós temos que orar anos e anos para que uma coisa venha acontecer, né? Eu gostei muito dessa parte. E, acima de tudo, eu acho que é a mais importante, né? Lembrando, claro, a oração, a perseverança, a obediência gera isso, que é a nossa união, o mesmo propósito, né? O mesmo objetivo. Eu acho que às vezes falta para nós isso, né? Ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Às vezes nós estamos tão, como eu posso dizer, tão desunidos, tão distantes dos pensamentos, que aí fica difícil do Senhor operar, né? Porque Deus opera no meio da união de sua congregação, de sua igreja. O Espírito Santo não trabalha, meus irmãos, em uma igreja dividida, tá? Não tem como, não tem como. E o que nós temos presenciado é muito mais uma igreja dividida do que uma igreja unida, né? Por Antônio Sebastião, aqui em um dos textos, ele vai destacar o fato de Maria, a mãe de Jesus, estar entre os discípulos orando e sendo revestida, né? Buscando esse revestimento. Eu acho muito interessante isso, por quê? É, porque, calma aí, gente, se Maria, a mãe do nosso Salvador, precisou ir orar, precisou perseverar para ser revestido, quem dirá nós, né? E muitas vezes nós achamos que somos o filhinho querido, o docinho de coco de Jesus, que ele faz tudo que eu peço na hora. E não é bem por aí, não, meus irmãos. Evangelho, às vezes eu vou orar. Ó, entenda isso, tá? Um dia eu conversava com o irmão falou: irmão, eu tinha um pensamento que se eu fizesse tudo certo, na minha vida ia estar tudo certo. Eu falei: como assim? Não, irmão, porque ó, eu estudei, fiz faculdade, aquela coisa toda. Estou fazendo Uber, porque não encontro trabalho na minha área. E o pensamento que eu tenho, às vezes, é que eu não fiz uma faculdade de acordo com a vontade de Deus. Eu falei: meu irmão, tira esse pensamento da sua cabeça. Primeiro, agradeça ao Senhor que você tem uma fonte, uma renda. E segundo, irmão, às vezes nós vamos fazer tudo certo, mas a promessa de Jesus para nós foi só uma: no mundo tereis aflições, e às vezes não vai dar certo, irmão. Você faz tudo certo. Você estuda, né? E às vezes acontece de este mundo é caído, né? Este mundo está sujeito a isso. Então, nós precisamos ter isso em mente, pessoal. Orar, perseverar, obedecer e, acima de tudo, união. Pessoal, alguma pergunta? Posso avançar? Algum comentário? Nenhum? Posso avançar? Então vamos continuar aqui. Tem uma coisa. Aí o texto 6 vai trabalhar numa matéria aqui que eu acho muito interessante, que eu acredito que é o grande debate do livro de Atos,
E eu tiro lições dessa passagem, que é a escolha de Matias, né? Às vezes a pessoa fala assim, é uma igreja que ora e tal, ela não tem como errar. Essa aqui é diferente. Por quê? Vou explicar para vocês, ó. Primeiro nós vemos Pedro assumindo uma posição de liderança, e aí nós vemos Pedro, ele citando dois textos, que é o texto do Salmo 69 e do Salmo 109, né, para é, encaminhar a escolha do substituto de Judas, que traiu Jesus e depois se matou, né? Então, Pedro ele vai colocar alguns critérios para o candidato. Primeiro, ter andado com eles, desde quando Jesus foi batizado por João até o dia da sua ascensão, né? E o grupo de seguidores de Jesus, portanto, era maior que só foi o trabalho sendo testemunha da ressurreição de Jesus. Dois homens atendiam ao critério, né? Provavelmente seus nomes foram escritos em papéis ou pedras. O grupo orou para que o Senhor fizesse a escolha e o escolhido foi Matias. E nada mais sabemos sobre ele, né? Há quem diga que os apóstolos se precipitaram querendo aproveitar o tempo de espera. Porque Jesus já tinha separado Paulo, que veio a ser o grande apóstolo na segunda metade do livro de Atos. O texto de Atos não condena a iniciativa dos apóstolos, porém só nos mostra o quê? Nos mostra que Pedro e a liderança ali se equivocou um pouco, se precipitou, tá? Então, o livro de Atos ele é muito importante também porque ele não procura é, é, apagar ou encobrir os erros e precipitações da igreja primitiva. Há quem diga até que a igreja primitiva foi perfeita. Não, gente. A igreja primitiva errou na escolha dos seus líderes, né? Porque uma leitura mais detalhada, né, irmão Edson, observa-se que Paulo é que foi escolhido para ficar ali no colégio apostólico. Ah, mas Paulo não atendia. Paulo, Cristo aparece para ele ressurreto. Paulo mesmo vai falar isso, né, escrevendo. Nós temos uma igreja que também, da Lisa e Safira. Então, é um erro achar que a igreja de Atos é uma igreja perfeita. E Atos nem tem essa proposta. Tá? Ela mostra seu início, seus primórdios, enfim. E isso para nós é muito importante. Alguma pergunta, pessoal? Posso continuar? Tranquilo. Então vamos continuar aqui. Então, compreendido essas questões introdutórias, compreendido essa questão da escolha de Matias, como eu digo, tá? O texto, por mais que não condene a iniciativa dos apóstolos, mas nós vemos que foi meio que uma precipitação, até mesmo a escolha dos textos dos Salmos para justificar ali, enfim, é o que o texto fala, né? O Coester vai dizer isso. É forçar o texto a dizer o que o texto não dizia, mas nós vemos aqui uma certa precipitação, sim. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre a vinda do Espírito Santo e nós vamos falar, claro, do Pentecoste, né? Tem como. Então vamos lá, vamos falar aqui do Pentecostes, né? Então,
O capítulo 2 começa, né? Que chegando, algumas versões vai dizer cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, né? Então, o que que é o Pentecostes? Essa é a primeira coisa que eu preciso compreender, né? Então, Pentecostes era uma festa 50 dias depois da Páscoa, onde se celebrava o que eles chamavam de a festa das colheitas dos cereais, né? Era uma das três grandes festas celebradas em Israel. A primeira era a Páscoa, que era na época da tosquia, celebrava a libertação. Depois a festa das cabanas, no outono, que celebrava a colheita das frutas, né? E aí nós temos depois a festa do Pentecoste. Então, por causa da festa, muita gente, né? Só vou fechar a câmera aqui rapidinho, pessoal. Só um minuto. Pronto. Desculpa, pessoal. Estou meio resfriado, aí eu fui aqui só limpar o nariz. Então vamos lá. Por causa da festa, muita gente estava reunida em Jerusalém, somando ali uma semana para cada festa, né? E duas para a festa da Páscoa. Os israelitas tinham um mês de festa, de férias por ano. E nesse tempo adoravam a Deus, né? Indo ali para Jerusalém. Então, basicamente é isso, né? Então, o Pentecostes é muito interessante que a compreensão que nós cristãos temos do Pentecostes é diferente da compreensão que os judeus têm. Por quê? Porque para nós, quando falamos de Pentecoste, nós imediatamente associamos este dia com a pessoa e obra do Espírito Santo. Já os judeus, ou para os judeus, o Pentecoste é uma festa, dentre as sete, né? É uma das grandes três festas, celebrada anualmente e de forma obrigatória, conforme Deuteronômio 16, do 9 ao 11, e Levíticos 23, do 15 ao 21, né? Então, é isso. Então, para os judeus, a festa do Pentecostes é justamente isso. Já para nós, né, é, é, tem aponta, tem esse simbolismo da obra, da ação do Espírito Santo, né? O Pentecoste também, ele marca para nós aquilo que nós chamamos de o início do ministério do Espírito Santo, né? Alguns chamam de dispensação. Eu prefiro não chamar de dispensação, até porque eu tenho uma dificuldade muito grande com dispensacionalismo, né? Eu prefiro acreditar, assim, que o, o, o plano de redenção, ele tem uma ele tem a ação do Pai, do Filho e do Espírito. Como? O Pai é aquele que projeta, aquele que elabora. Jesus é aquele que executa o plano de redenção. E o Espírito Santo é aquele que aplica. Então, após a ressurreição de Jesus, por ter executado, que Jesus executou, ou seja, cumpriu tudo o que era necessário, agora vem a aplicação. E quem que aplica? O Espírito Santo, entendeu? E ele aplica como? Ele aplica hoje, nos convencendo, realizando milagres, né? E nos revestindo com poder, a fim de que nós possamos continuar a falar e a proclamar o, a mensagem de salvação, né? Então, três coisas aconteceram, e eu acho muito importante nós analisarmos isso. Três sinais acompanharam o derramamento do Espírito Santo. Primeiro, vento, fogo e línguas. Então, fala de um som de um vento, que no hebraico, né, no grego, é pneuma,
e que equivale ao hebraico ruach, né? Então está falando do quê? Esses ventos, esses sons de ventos, fala do espírito, próprio espírito, né? Depois línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, indicando a purificação e o juízo que ele promoveria, conforme Lucas 3, 16 e 17, que fala lá, né, do batismo com fogo. Alguns enxergam nesse batismo com fogo apenas poder, mas o fogo ali eu tenho um entendimento de que fala do juízo. E outras línguas em que os discípulos começaram a falar. Então, vamos adentrar aqui, não é o propósito, tá, da nossa aula, né? Até porque nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais, né? Mas só para nós é, é, não avançarmos na lição 3, que vai tratar melhor dessa questão do dom de línguas de que Paulo fala em 1 Coríntios 12, do 10 e 14 do ao 39, para o que aconteceu aqui em Atos, né? Pois, o que acontece lá em Coríntios, tudo indica que aquelas línguas que Paulo está falando ali, não havia uma compreensão. É o que Paulo chama de mistérios de Deus. Já as línguas aqui de Atos, o povo compreende o que é falado, sem a necessidade de uma interpretação do Espírito Santo, né? Ou seja, aí tem uma questão teológica muito importante, que é o quê? Qual o propósito disso que aconteceu, dessas línguas em Atos? É reverter a confusão que ocorreu na Torre de Babel. Então, anota isso aí no seu caderno, tá? O milagre maior não acontece na língua dos discípulos, na boca dos discípulos, mas acontece nos ouvidos do público, que, ao ouvir os discípulos falando da mensagem de salvação na sua própria língua, compreenderam. E aí o Saião vai dizer uma coisa, Saião, só para variar, né? O dom do Espírito só tem valor deriva seu nome desse dia. E nas últimas décadas do século XIX, começou a ser enfatizado a verdade que, sem a presença e a atuação do Espírito Santo no ser humano, não é possível viver como um cristão atuante. E isso é fato, gente. Então, para que o Espírito nos dá dom? Para nós sermos cristãos atuantes. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é para ficar famoso. É para ser um cristão atuante. Então, a igreja é um organismo sobrenatural que só funciona com os dons espirituais e é sustentada pelo Espírito Santo. Né? Alguns afirmam que neste dia em que Jesus enviou o Espírito prometido é que nasceu a igreja. Até esse dia durou o que eles falam do regime do Antigo Testamento, da lei. Aqui começa o novo prometido pelos profetas Ezequiel, Joel e Jeremias, né? Outros entendem que a igreja nasceu no dia em que tornou missionária, entendendo sua missão. Há ainda outros que afirmam que a igreja existe desde o antigo como povo de Deus. Mas fato é, eles foram cheios do Espírito Santo. E, em Atos 2:4, e aí nós vamos ter que parar por aqui para não avançarmos na lição 3 e 4, né? E eu quero fazer esse comentário e parar, vai dizer o seguinte: Atos 2:4 vai falar, e foram cheios do Espírito Santo. Esta é a primeira de 9 referências em Atos sobre ficar cheio do Espírito.
Agora que vem uma coisa interessante, em cada uma delas, os sinais que acompanham são diferentes. Um, porém, é constante, a ousadia para pregar a salvação. Se, portanto, o cristão pede, Senhor, quero ser cheio do Espírito Santo, o Senhor vai perguntar, para quê? E a nossa resposta deve ser, para servi-lo e pregar com ousadia. E aí, pessoal, eu não vou avançar mais aqui, por quê? Porque aí, senão, eu entro na lição 3 e 4, que vai falar principalmente sobre a questão das línguas, enfim. Mas eu quero finalizar essa aula dizendo que o maior sinal da vinda do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a ousadia para ela pregar o Evangelho. Bom, então, que o Espírito Santo nos dê ousadia a fim de que possamos pregar o Evangelho. E na lição 3 e 4, aí nós adentraremos na questão do falar em línguas, né? A lição 3 vai tratar sobre essa questão do falar em línguas e já vai entrar também sobre os resultados ou os efeitos desse Pentecoste, né? Desse poder que veio sobre a vida dos discípulos, né?